E se eu te dissesse que o maior grupo da história do K-pop começou sem dinheiro, sem privilégios e ouvindo diariamente que jamais teria sucesso? Hoje, quando olhamos para o BTS, vemos estádios lotados, recordes históricos, milhões de fãs espalhados pelo planeta e um legado que já entrou para a história da música. Mas nem sempre foi assim. Antes da fama, antes dos prêmios e antes de se tornarem um fenômeno mundial, existiam apenas 7 jovens tentando sobreviver em uma indústria extremamente competitiva. No vídeo de hoje do K-Pop Coreia, vamos voltar ao início de tudo e descobrir como 7 garotos comuns desafiaram todas as expectativas para construir uma das histórias mais inspiradoras que o mundo já viu. Ninguém apostava neles. Eles não vieram de uma grande empresa, não tinham dinheiro, não tinham influência, não tinham o caminho garantido. Enquanto outros grupos estreavam cercados por investimentos, contatos e estrutura, o BTS começou sua trajetória em meio a dúvidas, críticas e uma enorme pressão. Mas, às vezes, são justamente aqueles que começam por baixo que aprendem a lutar com mais força. Esta é a história do BTS. A história de 7 jovens que saíram praticamente do nada para se tornarem um dos grupos mais importantes que a música já conheceu. Hoje é fácil enxergar o BTS como uma lenda. Estádios lotados, milhões de fãs ao redor do mundo, prêmios internacionais, marcas de luxo disputando contratos, discursos diante de líderes mundiais. Mas, no começo, nada disso existia. Não havia jatos particulares, não havia hotéis luxuosos, não havia equipes enormes cuidando de cada detalhe. Existiam apenas 7 jovens longe de suas famílias, vivendo em Seul e tentando sobreviver dentro de uma indústria que não costuma perdoar erros. E a parte mais difícil era justamente esta. Eles não pertenciam a uma das grandes empresas do entretenimento coreano. Na época, isso fazia toda a diferença. As grandes agências possuíam dinheiro, contatos, treinadores, estilistas, produtores, campanhas promocionais e uma enorme estrutura trabalhando por trás dos artistas. Mas o BTS não tinha nada disso. Eles vieram da Big Hit Entertainment, uma empresa pequena que enfrentava dificuldades financeiras e oferecia poucas garantias. Para muitos dentro da indústria, isso já era motivo suficiente para descartá-los. 7 jovens vindos de diferentes regiões da Coreia do Sul. Nenhum deles nasceu em Seul. Nenhum deles tinha o sucesso garantido, e cada um carregava uma história completamente diferente. RM já vivia dentro da música muito antes do BTS existir. Conhecido no underground pelo nome Runch Randa, ele escrevia letras, fazia rap e encontrava na música uma forma de expressar pensamentos e emoções que não conseguia guardar para si. Muito longe dali estava Min Yoongi. Na adolescência, muitos acreditavam que seu futuro seria no basquete. Mas havia algo que sempre falava mais alto: a música. Ele escrevia canções, produzia faixas e trabalhava em pequenos estúdios muito antes de alguém conhecer o nome Auguste D. Kim Seok-jin parecia ter um destino diferente. Ele estudava artes cênicas, trabalhava como modelo e sonhava com uma carreira como ator. Diversas empresas o procuraram. Mesmo assim, acabou aceitando a proposta mais improvável de todas: entrar para uma pequena empresa chamada Big Hit. Depois vinha Jung Ho-seok. No mundo da dança, ele já era bastante conhecido. Participava de competições, conquistava prêmios e chamava atenção por onde passava. Ele não chegou como alguém que estava começando. Chegou carregando anos de experiência e uma energia tão contagiante que rapidamente se tornou uma fonte de motivação para todos ao seu redor. Kim Tae-hyung era diferente, mais reservado, mais imprevisível. Desde pequeno, aprendeu a tocar saxofone e nunca seguiu o caminho tradicional do entretenimento, mas possuía algo impossível de ensinar: presença. As câmeras pareciam encontrá-lo naturalmente, mesmo antes de ele entender o motivo. Park Jimin também vinha do universo da dança. Estudava em uma escola de artes em Busan e dedicava grande parte da sua vida a aperfeiçoar suas habilidades. Mas existe um detalhe curioso. Ele quase nunca fez a audição para a Big Hit. Foi um professor quem insistiu para que tentasse. Uma pequena decisão que acabaria mudando não apenas sua vida, mas também a de milhões de pessoas ao redor do mundo. E por último, havia Jeon Jungkook, o mais novo de todos. Ele tinha apenas 15 anos quando entrou para a Big Hit. Mas mesmo antes disso, já havia experimentado o quanto perseguir um sonho podia ser difícil. Jungkook participou do Superstar K,
um dos programas de talentos mais populares da Coreia do Sul. Ele não venceu a competição, mas alguém o notou. Alguém dentro da Big Hit olhou para aquela tela e enxergou o potencial. Durante algum tempo, Jungkook tentou equilibrar tudo: escola, treinamentos, cansaço, responsabilidades. Ele chegou a considerar outros caminhos para sua vida. Mas aos 15 anos, já estava construindo algo que muitas pessoas não conseguem construir durante uma vida inteira. 7 jovens. Talentos diferentes, sonhos diferentes, histórias diferentes. E nenhum deles nasceu em Seul. Mas todos acabaram reunidos em uma pequena empresa sem grandes recursos, sem privilégios e sem garantias. Existiam apenas eles. E a vontade de tentar, mesmo quando ninguém podia prometer que aquilo daria certo. Quando os 7 começaram a viver sob o mesmo teto, a realidade foi muito mais dura do que qualquer um deles imaginava. Não existia glamour, não existia conforto, não existia luxo. Era uma vida baseada em sacrifícios. O apartamento onde moravam era extremamente pequeno. Tão pequeno que precisaram tomar uma decisão simples, mas simbólica: ter móveis ou ter espaço para ensaiar. Eles escolheram o espaço, porque sabiam que, se quisessem estrear algum dia, precisariam trabalhar mais do que todos os outros. Os dias seguiam praticamente a mesma rotina. Acordavam cedo, treinavam, limpavam o apartamento, cozinhavam, praticavam dança, gravavam, compunham músicas e depois voltavam a treinar novamente, muitas vezes até altas horas da madrugada. Os aniversários eram comemorados de forma simples, com o pouco que tinham. Não havia festas luxuosas, não havia presentes caros, mas existia algo que se tornaria muito mais valioso ao longo dos anos: a amizade. Mesmo assim, havia momentos difíceis, momentos em que a dúvida aparecia, momentos em que o cansaço parecia maior que os sonhos. A pergunta surgia constantemente na cabeça de todos eles: será que tudo isso realmente vai valer a pena? E a verdade é que nem tudo era perfeito entre os membros. Eles vinham de cidades diferentes, tinham personalidades completamente distintas, possuíam opiniões fortes, às vezes se irritavam, às vezes discutiam, às vezes ficavam frustrados. Mas também aprenderam algo extremamente importante. Aprenderam a conviver, aprenderam a se entender, aprenderam a confiar uns nos outros. Pouco a pouco, deixaram de ser apenas colegas de treinamento, tornaram-se irmãos. Porque antes de se transformar em uma das maiores bandas do planeta, o BTS precisou aprender a se tornar uma família. Mas existia uma pressão ainda maior que ninguém via. Eles não estavam apenas lutando para estrear. Também carregavam o peso de uma empresa inteira sobre os ombros. A Big Hit havia apostado praticamente tudo no grupo. E isso não era um detalhe pequeno. Se o BTS fracassasse, não seria apenas o sonho de 7 jovens que acabaria. O próprio futuro da empresa estaria em risco. Imagine ter 15, 17 ou 19 anos de idade e sentir que seu futuro, o futuro dos seus amigos e o futuro de toda uma companhia dependem do seu sucesso. Essa pressão não aparecia diante das câmeras, mas estava presente todos os dias, em cada ensaio, em cada dieta, em cada gravação, em cada coreografia repetida centenas de vezes, em cada noite sem dormir. E mesmo assim, eles continuaram. Até que finalmente chegou o momento que tanto aguardavam. Junho de 2013. O BTS fez sua estreia oficial com No More Dream. A imagem era forte, correntes, roupas inspiradas no hip-hop, delineador marcante, atitude rebelde. Mas por trás daquele conceito, existia uma mensagem muito mais profunda. Eles não queriam cantar apenas sobre romances. Queriam falar diretamente aos jovens. Queriam falar sobre sonhos, sobre pressão, sobre frustração, sobre ansiedade, sobre a sensação de viver seguindo expectativas criadas por outras pessoas. As letras questionavam um sistema que exigia que os estudantes estudassem sem parar, tirassem notas perfeitas e seguissem caminhos que muitas vezes nem haviam escolhido. Era uma proposta diferente, corajosa. Mas a Coreia do Sul ainda não estava totalmente preparada para aquilo. O debut não foi um fenômeno imediato. Eles não chegaram dominando as paradas. Não conquistaram fama instantânea. Não viraram celebridades da noite para o dia. Para muitas pessoas, eram apenas mais um grupo tentando sobreviver em uma indústria extremamente competitiva. Um grupo vindo de uma empresa pequena, com poucas chances reais de competir contra os gigantes do mercado. Mesmo assim,
Eles continuaram. Os primeiros anos do BTS foram uma mistura constante de esforço e rejeição. Muitas pessoas criticavam seu estilo, outras não entendiam suas letras. E havia aqueles que simplesmente não acreditavam que um grupo vindo da Big Hit pudesse competir contra as maiores empresas do país. Eles eram chamados de pobres, recebiam comentários dizendo que não tinham futuro, que eram apenas mais uma tentativa fadada ao fracasso, e aquilo machucava. Porque uma coisa é lutar quando todos acreditam em você. Outra, completamente diferente, é continuar avançando quando quase ninguém espera nada de você. O BTS precisava provar tudo. Precisava provar que sabia cantar. Precisava provar que sabia dançar. Precisava provar que conseguia escrever suas próprias músicas. Precisava provar que conseguia produzir. Precisava provar que merecia estar ali. Após o debut, vieram novos lançamentos. Entre eles, O Julho 82, um projeto que continuava explorando temas como pressão social, sistema educacional e a sensação de viver uma vida escolhida por outras pessoas. O discurso continuava forte, continuava diferente e, para alguns, continuava desconfortável. Mas, novamente, o sucesso não veio imediatamente. O álbum chamou um pouco mais de atenção. Mais pessoas começaram a notar o grupo, mas suas vidas ainda estavam longe de mudar completamente. E entender isso é importante, porque muitas histórias de sucesso parecem instantâneas quando olhamos para trás, como se tudo tivesse acontecido de uma vez, mas não foi assim com o BTS. Eles insistiram, depois insistiram novamente, e depois insistiram mais uma vez. Enquanto outros grupos talvez mudassem completamente para se encaixar nos padrões da indústria, o BTS continuou tentando encontrar sua própria identidade. E lentamente, as coisas começaram a mudar. Lentamente, as coisas começaram a mudar. Não foi uma transformação repentina. Não aconteceu da noite para o dia. Mas pequenos sinais começaram a aparecer. Vieram os primeiros prêmios como artistas revelação. Vieram os primeiros eventos com fãs. Vieram os primeiros fan meetings. E, principalmente, começaram a surgir pessoas que realmente acreditavam neles. Ainda não eram multidões. Ainda não eram manchetes internacionais. Mas para aqueles 7 jovens, cada novo fã significava muito. Porque cada pessoa que aparecia era uma prova de que alguém estava ouvindo suas mensagens. E foi exatamente nesse período que nasceu uma das partes mais importantes da história do BTS. O ARMY. Hoje é impossível falar do BTS sem falar do ARMY. Mas o fandom não surgiu enorme. Não apareceu com milhões de integrantes de uma vez. Ele cresceu passo a passo, pessoa por pessoa, vídeo por vídeo, música por música. E isso aconteceu porque muitas pessoas enxergavam algo diferente naquele grupo. Enquanto diversos artistas tentavam mostrar uma imagem perfeita, o BTS falava sobre problemas reais. Falava sobre insegurança, sobre medo, sobre fracasso, sobre a pressão de crescer, sobre não saber qual caminho seguir. E milhões de jovens começaram a se identificar com isso. A conexão foi se tornando cada vez mais forte. Não era apenas música, era sentimento, era identificação, era conforto, era a sensação de finalmente encontrar alguém que entendia aquilo que muitos não conseguiam explicar. Em 2014 surgiu uma oportunidade que acabaria mudando a trajetória do grupo. O BTS viajou para os Estados Unidos para participar do programa American Hustle Live. Hoje, quando pensamos em BTS nos Estados Unidos, imaginamos estádios lotados, premiações, tapetes vermelhos, milhões de fãs. Mas naquela época a realidade era completamente diferente. Eles ainda estavam aprendendo. Não dominavam o inglês. Não eram celebridades internacionais. Não tinham multidões esperando por eles nos aeroportos. Na verdade, estavam muito longe disso. Durante as gravações do programa, os membros enfrentaram desafios que os tiraram completamente da zona de conforto. Precisaram aprender mais sobre a cultura hip-hop. Precisaram lidar com críticas. Precisaram amadurecer rapidamente. Mas houve um momento que ficou marcado para sempre. Um momento que simboliza perfeitamente o início da trajetória do grupo. Em algumas ocasiões, os próprios membros distribuíam panfletos nas ruas para convidar pessoas para seus shows. Sim, os mesmos artistas que anos depois lotariam os maiores estádios dos Estados Unidos precisavam convencer desconhecidos a parar por alguns segundos e lhes dar uma chance. E isso não foi humilhante, foi uma lição, uma experiência que os ensinou algo extremamente valioso: como conquistar as pessoas do zero.
como criar conexões reais, como olhar alguém nos olhos e transmitir sinceridade. Porque o BTS não começou no topo. O BTS precisou conquistar seu espaço passo a passo, pessoa por pessoa, fã por fã. E essa experiência ajudou a moldar quem eles se tornariam no futuro. Com o passar do tempo, novos projetos começaram a chegar. Vieram álbuns como School Love Affair e Dark and Wild. Vieram os primeiros concertos. Vieram as primeiras turnês. Vieram as primeiras apresentações no Japão. E começaram a surgir também os primeiros palcos internacionais. Nada disso os transformou instantaneamente no maior grupo do mundo. Mas cada pequeno passo ajudava a construir algo muito maior. Cada show pequeno preparava o caminho para um show maior. Cada crítica fortalecia sua determinação. Cada obstáculo ensinava uma nova lição. E aos poucos uma verdade começou a ficar evidente. O BTS já não era apenas um grupo tentando sobreviver. O BTS estava crescendo. E aquele sonho que parecia impossível começava finalmente a tomar forma. Com o tempo, o grupo também começou a mostrar uma nova faceta. A rebeldia juvenil continuava presente. Mas agora havia algo mais: vulnerabilidade, medo, solidão, dúvidas, feridas emocionais. Eles passaram a compartilhar partes mais profundas de suas próprias experiências, e isso fortaleceu ainda mais a conexão com os fãs. Porque muitos artistas tentavam parecer perfeitos, tentavam parecer inalcançáveis. Mas o BTS fazia exatamente o contrário. Eles mostravam suas inseguranças, mostravam seus medos, mostravam suas cicatrizes, e diziam algo simples mas poderoso: nós também passamos por dificuldades. Nós também temos dúvidas. Nós também sentimos medo. Essa honestidade se tornou uma das maiores forças do grupo. As pessoas não enxergavam apenas ídolos. Enxergavam seres humanos. E isso fez toda a diferença. Então chegou o ano de 2016. Um ano que mudaria tudo. Foi nesse período que o BTS lançou Wings. Um álbum mais maduro, mais profundo, mais sombrio, mais pessoal. Cada integrante teve a oportunidade de mostrar um pouco do seu próprio universo. Já não eram apenas jovens tentando chamar atenção. Eram artistas falando sobre seus conflitos internos, sobre seus medos, sobre suas tentações, sobre suas batalhas pessoais. E então aconteceu algo histórico. Durante o Mama Awards de 2016, o BTS conquistou um dos prêmios mais importantes da noite. Quando o RM subiu ao palco para discursar, aquele momento foi muito mais do que uma simples cerimônia de premiação. Parecia uma resposta para todos aqueles que haviam dito que eles nunca conseguiriam. Durante anos ouviram que não eram bons o suficiente, que vinham de uma empresa pequena, que não tinham futuro, que jamais competiriam contra os gigantes da indústria. Mas naquele momento estavam ali, vencendo, chorando, provando que todo o sofrimento não havia sido em vão. E o mais importante, aquele sucesso começou a ultrapassar as fronteiras da Coreia do Sul. O álbum Wings alcançou o topo do iTunes em dezenas de países. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de K-pop começaram a fazer a mesma pergunta: quem são esses 7 garotos? E quando descobriam a resposta, muitas vezes se tornavam fãs para sempre. Porque o BTS não vendia apenas música. O BTS transmitia uma mensagem. E mensagens verdadeiras conseguem atravessar qualquer idioma. O sucesso que o BTS começou a construir em 2016 não ficou apenas na Coreia do Sul. Pela primeira vez, o mundo inteiro parecia estar olhando para eles. E então chegou 2017. Um ano que mudaria para sempre a história do grupo. E também a história do K-pop. Naquele período, os Billboard Music Awards eram vistos como um território praticamente impossível para artistas coreanos. Era o palco das maiores estrelas da música ocidental. Um lugar onde o K-pop quase não tinha espaço. Mas algo diferente estava acontecendo. O ARMY estava crescendo em todo o planeta. As redes sociais estavam sendo tomadas por fãs de diferentes países. E o nome BTS começava a aparecer em lugares onde antes parecia impossível. Então aconteceu. O BTS venceu o prêmio de Top Social Artist no Billboard Music Awards de 2017. Quando os 7 membros subiram ao palco, não foi apenas uma vitória. Foi um marco histórico. Pela primeira vez, milhões de pessoas ao redor do mundo perceberam que algo grande estava acontecendo. O público americano não reagiu com estranheza, reagiu com entusiasmo, porque o ARMY já estava lá, esperando por eles. Aquele momento enviou uma mensagem muito clara para toda a indústria musical. O BTS não era uma moda passageira.
O BTS era um movimento global, e o mais impressionante é que aquilo era apenas o começo. No mesmo ano, o grupo lançou Love Yourself Her, um álbum que apresentava uma nova fase, uma nova imagem, uma nova mensagem. Desta vez, o foco era o amor, mas não o amor perfeito mostrado em filmes ou contos de fadas. O BTS falava sobre aprender a amar a si mesmo, sobre aceitar suas imperfeições, sobre entender que ninguém precisa ser perfeito para merecer amor. A faixa principal do álbum era DNA, e ela mostrava um BTS diferente daquele que o público conheceu em 2013. Mais colorido, mais confiante, mais aberto ao mundo. O visual era vibrante. As coreografias eram impressionantes, e a música tinha um apelo internacional enorme. O resultado foi imediato. DNA entrou nas paradas americanas, quebrou barreiras, e provou que um grupo coreano podia competir de igual para igual com artistas globais. Durante anos, muita gente afirmou que o K-pop jamais teria espaço no Ocidente, mas o BTS estava provando exatamente o contrário. Eles não estavam apenas entrando no mercado internacional, estavam conquistando espaço nele. E quanto mais cresciam, mais pessoas descobriam a história que existia por trás daqueles 7 jovens, uma história construída com esforço, com sacrifício, com lágrimas, com persistência, e isso fazia com que a conexão com os fãs se tornasse ainda mais forte. Então chegou 2018, e com ele veio um dos momentos mais importantes da carreira do grupo, o lançamento de Love Yourself, Tear. Diferente do álbum anterior, este projeto era mais sombrio, mais emocional, mais vulnerável. As músicas falavam sobre relacionamentos que machucam, sobre perdas, sobre dor, sobre o processo de se perder tentando agradar outra pessoa. Era um trabalho extremamente pessoal, e justamente por isso tocou tantas pessoas. Então aconteceu algo que ninguém imaginava alguns anos antes. Love Yourself, Tear alcançou o primeiro lugar da Billboard 200, número 1. Não em uma parada específica, não em uma categoria menor, mas na principal lista de álbuns dos Estados Unidos. O ranking onde aparecem os maiores artistas do planeta. E lá estavam eles. 7 jovens que anos antes dividiam um apartamento apertado. 7 jovens que removiam móveis da sala para conseguir praticar coreografias. 7 jovens que distribuíam panfletos nas ruas para atrair público. Agora ocupavam o topo do mundo. Mas nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Por trás dos recordes e das manchetes, existiam dores que os fãs ainda não conheciam. O sucesso trouxe novas responsabilidades, novas pressões, novos desafios. E durante o Mama Awards de 2018, o público descobriu algo surpreendente. Enquanto recebiam o prêmio de Artista do Ano, os membros revelaram que haviam discutido seriamente a possibilidade de encerrar as atividades do grupo. A revelação chocou milhões de fãs, porque ninguém imaginava que, por trás de tantas conquistas, existia tanto desgaste emocional. Os integrantes estavam exaustos, sobrecarregados, confusos. A pressão era gigantesca, mas no final tomaram uma decisão: continuar juntos. E aquela escolha mudaria novamente a história da música. Quando o RM falou sobre tudo o que haviam vivido, resumiu a trajetória do grupo de forma simples. Eles nunca desistiram, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando tudo parecia impossível, mesmo quando o fracasso parecia inevitável. Eles continuaram. E talvez seja justamente isso que torna a história do BTS tão especial. O sucesso deles não aconteceu por acaso, não surgiu da sorte, não caiu do céu. Foi construído durante anos de trabalho invisível, anos de críticas, anos de portas fechadas, anos de incertezas, anos em que ninguém podia garantir que todo aquele esforço seria recompensado. Mas eles seguiram em frente, e agora o mundo inteiro começava a perceber que estava diante de algo histórico. O BTS já não era apenas um grupo de K-pop, já não era apenas um fenômeno coreano. Estava se transformando em um dos maiores artistas do planeta. E a próxima etapa da jornada seria ainda mais impressionante. Em 2019, o BTS alcançou algo que anos antes parecia completamente impossível. Eles começaram a lotar estádios, não teatros, não casas de shows, estádios inteiros, lugares que costumavam receber apenas os maiores artistas do planeta. O grupo se apresentou no lendário estádio de Wembley, em Londres. Passou por Paris, Japão, Brasil e diversos outros países. Centenas de milhares de pessoas cantavam cada palavra em coreano.
Muitos daqueles fãs nunca haviam estudado o idioma, mas entendiam perfeitamente a emoção transmitida pelas músicas. E enquanto o mundo assistia ao crescimento meteórico do BTS, os integrantes nunca esqueceram de onde vieram. O apartamento apertado, as dificuldades financeiras, as noites de treino, os panfletos distribuídos nas ruas, as dúvidas, os medos, tudo aquilo que um dia parecia impossível agora fazia parte de uma história inspiradora. Naquele mesmo ano, Map of the Soul, Persona, quebrou recordes ao redor do mundo. O BTS já não tentava mais entrar na conversa global. Eles haviam se tornado uma das maiores conversas do planeta. Mas existe algo que diferencia a história do BTS de muitas outras histórias de sucesso. Algo que dinheiro nenhum consegue comprar. O ARMY. Antes de entender a força desse fandom, é preciso entender o que ele representa. ARMY significa Adorable Representative MC for Youth. Mas para milhões de pessoas, o significado vai muito além disso. Ao longo dos anos, fãs de diferentes países, idiomas e culturas encontraram nas músicas do BTS algo que não encontravam em nenhum outro lugar: conforto, esperança, compreensão. As músicas falavam sobre ansiedade, solidão, pressão social, inseguranças, sonhos, e milhões de pessoas se identificaram profundamente com essas mensagens. Por isso, cada lançamento do BTS se transformava em um evento global. O ARMY organizava projetos, dominava redes sociais, quebrava recordes de visualizações, apoiava campanhas beneficentes, promovia ações solidárias. Mas a influência do fandom foi muito além da música. Em 2020, por exemplo, fãs do mundo inteiro arrecadaram milhões para causas sociais e humanitárias, mostrando que o impacto daquela comunidade era muito maior do que simples números. O ARMY não era apenas um fandom. Era uma comunidade global construída em torno de pessoas que encontraram força umas nas outras. Porque por trás de cada recorde conquistado pelo BTS, havia milhões de pessoas dizendo a mesma coisa. Essa música me ajudou. Essa mensagem mudou minha vida. E esse tipo de conexão não pode ser comprado. Só pode ser conquistado. Então chegou 2020. E com ele veio algo que ninguém esperava. Uma pandemia parou o mundo inteiro. Estádios ficaram vazios. Shows foram cancelados. Milhões de pessoas ficaram isoladas dentro de casa. Para muitos artistas, aquilo foi devastador. Mas o BTS encontrou uma forma de transformar aquele momento difícil em algo positivo. Em agosto de 2020, eles lançaram Dynamite, uma música completamente diferente de tudo o que haviam feito até então. Colorida, divertida, cheia de energia, inteiramente em inglês. Uma canção criada para levar alegria às pessoas em um dos períodos mais difíceis da história recente. E o mundo respondeu imediatamente. Dynamite estreou em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Era a primeira vez que um artista sul-coreano alcançava aquele feito. Mais uma barreira histórica havia sido quebrada. Os mesmos jovens que começaram em uma pequena empresa à beira das dificuldades financeiras agora ocupavam o topo da indústria musical mundial. Mas 2020 reservava outro momento histórico. O BTS foi convidado para discursar nas Nações Unidas, um dos palcos diplomáticos mais importantes do mundo. E ali, eles não falaram sobre fama, não falaram sobre recordes, não falaram sobre dinheiro, falaram sobre esperança, sobre juventude, sobre continuar seguindo em frente mesmo quando tudo parece difícil. Durante um período em que milhões de pessoas se sentiam perdidas, a mensagem do grupo foi simples: a vida continua. E essa mensagem alcançou pessoas em todos os cantos do planeta. Em 2021, a história continuou. Vieram sucessos como Butter, Permission to Dance e My Universe. Vieram mais recordes, mais números impressionantes, mais marcos históricos. Mas apesar de todas as conquistas, havia algo que permanecia igual. Os 7 continuavam sendo os mesmos jovens que começaram sonhando dentro de uma pequena sala de ensaio. Então chegou 2022, e com ele uma das decisões mais difíceis da carreira do grupo. Após quase uma década trabalhando sem parar, os integrantes anunciaram que passariam a focar temporariamente em projetos solo. Não era o fim, não era uma separação, era apenas uma pausa necessária. Uma oportunidade para que cada membro pudesse crescer individualmente. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook.
Cada um seguiu seu próprio caminho artístico, e cada um mostrou ao mundo que possuía uma identidade única. Ao mesmo tempo, outro desafio se aproximava: o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul. Um por um, os membros começaram seu alistamento. Primeiro Jin, depois J-Hope, depois Suga e, posteriormente, RM, Jimin, V e Jungkook. Pela primeira vez em muitos anos, os 7 estavam longe dos palcos como grupo. Mas o ARMY esperou, porque havia aprendido uma lição importante com o próprio BTS. As coisas mais valiosas exigem paciência. E então, chegou 2025. Pouco a pouco, os integrantes começaram a concluir seus serviços militares. E com cada retorno, a expectativa crescia. Milhões de fãs ao redor do mundo aguardavam apenas uma coisa: ver os 7 juntos novamente. E finalmente aconteceu. O BTS retornou. Mais maduros. Mais experientes. Mas com a mesma amizade que os uniu desde o começo. Foi um momento emocionante para fãs de todas as partes do mundo. Uma prova de que algumas histórias realmente resistem ao tempo. E quando olhamos para tudo o que aconteceu desde 2013, fica claro que o BTS conquistou muito mais do que prêmios. Muito mais do que recordes. Muito mais do que sucesso. Eles construíram um legado, porque dinheiro pode comprar campanhas, pode comprar publicidade, pode comprar estruturas gigantescas. Mas não pode comprar uma história. Não pode comprar a confiança construída ao longo dos anos. Não pode comprar a força criada durante os momentos difíceis. Hoje, o BTS possui reconhecimento mundial, prêmios, recordes, liberdade artística e um lugar permanente na história da música. Mas talvez a conquista mais importante seja outra. A história que construíram juntos. A história de 7 jovens que começaram sem garantias, sem privilégios, sem atalhos, em uma empresa pequena, em um apartamento apertado, sem saber se alguém algum dia ouviria suas músicas. E tudo o que conquistaram não caiu do céu. Foi conquistado ensaio após ensaio, música após música, ano após ano, crítica após crítica. O BTS não se tornou um dos maiores grupos do mundo porque teve um caminho fácil. Tornou-se gigante porque nunca esqueceu o motivo pelo qual começou. Quando não tinham grandes palcos, tinham uma pequena sala para praticar. Quando não tinham milhões de fãs, tinham a própria determinação. Quando o mundo não acreditava neles, eles acreditaram uns nos outros. E talvez seja exatamente isso que torna a história do BTS tão especial. Não os recordes, não os números, não os prêmios, mas tudo o que aconteceu antes deles. Porque o verdadeiro legado não é construído da noite para o dia. Ele é conquistado lentamente, com trabalho, com sacrifício, com perseverança e com a coragem de continuar avançando quando ninguém mais acredita. Essa é a história do BTS. A história de 7 jovens que saíram do nada para mudar a música, inspirar milhões de pessoas e provar ao mundo inteiro que os sonhos mais improváveis também podem se tornar realidade. E você, ARMY? Qual foi o momento mais marcante da trajetória do BTS para você? Conta aqui nos comentários. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal K-Pop Coreia e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!